Metabolismo do heme, as porfirias. As porfirias são doenças da síntese do heme e que vulgarmente são divididas em agudas ou induzíveis e crónicas cutâneas. As agudas ou induzíveis temos as porfirias agudas e intermitentes, coproporfiria hereditária, porfiria variegata e porfiria por deficiência da desidratase do ALA, que é a mais rara de todas. A porfiria mais frequente corresponde exatamente a esta porfiria aguda intermitente. As cutâneas. Temos a cutânea tardia, eritropoética congénita, eritropoética e eritropoética associada ao cromossoma X. Estas normalmente estão associadas a lesões cutâneas e a fotossensibilidade e estas a crises, genericamente crises gastrointestinais e também crises neurológicas e que são normalmente exacerbadas pelo álcool, barbitúricos, no caso dos barbitúricos, porque eles ativam a síntese do heme, como referi na regulação da síntese do heme. Fármacos que induzam, outros fármacos que possam induzir o citocromo P450. O jejum também leva ou pode levar às crises, assim como a deficiente ingestão de hidratos de carbono, o cansaço físico ou emocional ou o tabaco, o cigarro também pode induzir estas crises. A sintomatologia das porfirias vai depender muito do tipo de precursores que acumula. Genericamente, quando ocorre a acumulação de ALA e ou PBG, porque eles são neurotóxicos, vamos ter manifestações neurológicas com dores no corpo, paresias, eventualmente até paralisias de alguns membros, alucinações, confusão, dores abdominais bastante fortes. Estes efeitos pensa-se que tem a ver não só com a ação neurotóxica do ALA e PBG, mas também pelo facto de eles diminuírem a oxigênase do triptofano, o que diminui a sua degradação, aumentando o triptofano cerebral. Especialmente estas dores abdominais vão levar a taquicardia. No caso da acumulação de porfirinogénios, e porque os porfirinogénios, por oxidação, vão dar origem às porfirinas, temos fotossensibilidade e lesões cutâneas, especialmente na pele que está mais exposta à luz solar. Quando vimos a síntese, verificamos que havia várias enzimas envolvidas. Genericamente, podemos ter porfirias por deficiência de qualquer das enzimas. E assim, quando temos a deficiência de desidratase do ALA, eu já referi que era das mais raras, temos a porfiria por deficiência da desidratase do ALA, em que acumula o próprio ALA. A porfiria aguda intermitente, que é a mais frequente de todas, corresponde à deficiência da síntese do hidroximetilbilano, o que leva à acumulação de ALA e PBG e daí as tais crises agudas. A deficiência da oxídase do coproporfirinogénio leva à coproporfiria hereditária, que apesar de já ser aqui numa altura em que existem porfirinas ou porfirinogénios, também se caracteriza ainda por crises agudas, apesar de já poder haver alguma fotossensibilidade. E a última das porfirias agudas, a porfiria variegata, em que há deficiência da oxídase do protoporfirinogénio, a última enzima que convertia o porfirinogénio em porfirina, e que também, além de termos as tais crises agudas por acumulação de ALA e PBG, também temos alguma fotossensibilidade. E depois temos as crónicas, que se caracterizam fundamentalmente pela fotossensibilidade e que pode ser por deficiência da síntese do uroporfirinogénio, no caso a porfiria eritropoética congénita, em que neste caso, e aqui sim,
Esta acumulação do hidroximetilbilano pela deficiência da síntese do uroporfirinogênio 3 vai ciclizar espontaneamente, dando o uroporfirinogênio do tipo 1, que depois poderá dar a uroporfirina do tipo 1 ou até sofrer ação de descarboxilas e dar a copoporfirinogênio do tipo 1, que depois dará copoporfirina do tipo 1. Temos ainda a deficiência de descarboxilas do uroporfirinogênio, que é comum na porfiria cutânea tardia. E, por fim, a deficiência da ferroquelátase, que dá a chamada porfiria eritropoética, também caracterizada por fotossensibilidade. A deficiência da síntese do ALA leva à chamada anemia sideroblástica. Neste caso, não temos acumulação dos compostos, porque eles não se formam, e quando esta síntese do ALA tem a sua atividade aumentada, temos uma porfiria eritropoética associada ao cromossoma X. Devo referir que estas deficiências nunca são absolutas, o que faz com que muitas vezes as porfirias passem muitas vezes despercebidas. Portanto, aqui um quadro que resume: porfiria por deficiência da desidratase do ALA, uma neuropatia crónica e crises agudas; porfiria aguda intermitente, deficiência da síntese do hidroximetilbilano, com neuropatia crónica e crises agudas; a coproporfiria hereditária, com a deficiência de oxidase do copoporfirinogênio, também neuropatia crónica e crises agudas, portanto, por isso faz parte das agudas ou induzíveis, mas neste caso já podemos ter alguma fotossensibilidade e lesões cutâneas. Na porfiria variegata, temos quer as tais crises agudas e a neuropatia crónica, menos frequente que nas anteriores, e um pouco mais frequente a fotossensibilidade e as lesões cutâneas, porque há deficiência de oxidase do protoporfirinogênio, e, portanto, podem acumular os porfirinogénios que depois vão dar, por ação da luz, as porfirinas, e daí a tal fotossensibilidade. E depois as tais crónicas cutâneas: porfiria eritropoética congénita, por deficiência da síntese do uroporfirinogênio; porfiria cutânea tardia, por deficiência da descarboxilase do uroporfirinogênio; e porfiria eritropoética por deficiência da ferroquelátase. E, por fim, a tal porfiria eritropoética associada ao cromossoma X, em que há o aumento da síntese do ALA eritroide. Todas elas se caracterizam por fotossensibilidade e lesões cutâneas. Como referi, os porfirinogénios, por ação da luz, podem originar as porfirias, e ao originarem as respectivas porfirias, vão causar lesões a nível da pele, e daí a tal fotossensibilidade e as lesões cutâneas que aparecem nestes doentes. As porfirias, em tempos, houve um médico que sugeriu que pudessem estar associadas aos vampiros e aos lobisomens, por causa das tais, enfim, neuropatias, as crises agudas e a tal fotossensibilidade, mas não tem nada a ver. Essas lendas são anteriores e não têm propriamente a ver. Aliás, as lendas originais são um pouco diferentes daquilo que hoje temos como descrições de possíveis vampiros e lobisomens. E o que aconteceu é que, no fundo, levou a algum estigma desta doença, que muitas vezes não era diagnosticada, para evitar que se pensasse que podíamos ser vampiros ou lobisomens. Portanto, é uma noção errada e que não deve ser mantida. Portanto, apesar das porfirias serem normalmente consideradas raras, alguns estudos apontam que é possível haver, às vezes, doentes que sofrem de porfirias e que passam desapercebidas, porque, como eu referi, muitas vezes estas enzimas não estão afetadas de uma forma muito exacerbada, portanto, elas continuam a exercer a atividade, mas menor, e portanto, às vezes passam despercebidas. E alguns estudos feitos ou em alas psiquiátricas ou em enfermarias de dermatologia ou de gastroenterologia têm mostrado
e mesmo de medicina, às vezes demonstram que há doentes que não foi diagnosticada a porfiria. É relativamente fácil, no fundo basta procurar os porfirinogénios que muitas vezes aparecem, ou o ALA ou o PBG, que estão aumentados ou no sangue ou na urina. Espero ter ajudado a perceber estas doenças, as porfirias, e o que é que leva aos tipos de sintoma que as caracteriza. Muito obrigado pela vossa atenção